Bom dia, muito bom dia. Eu sou o pastor Biratã Rodrigues, professor Biratã Rodrigues. Tenho ajudado alguns alunos em algumas matérias específicas há alguns anos nos nossos seminários aqui em Duque de Caxias. Entretanto, essa nossa conversa hoje é sobre ética. Ética cristã. Não vou entrar na ética pastoral hoje, tá? Mas ética cristã e até onde nós somos alcançados por isso, até onde isso é relevante para a igreja, impacta a vida da igreja, da família, da sociedade, do ser humano em si, tá bom? A gente vai conversando, devo gravar uns 2, 3 vídeos, estou usando aqui como uma fonte o material do meu amigo pastor Ailton Bezerra, né? Ética e liderança cristã, e outros materiais que eu vou falando ao longo do tempo. Poderia começar por aqui, quando se diz o seguinte: o crente tem por dever moral, social, fazer as coisas certas diante de Deus. Então, é meu compromisso e teu compromisso, é um compromisso social e também moral, fazemos as coisas certas diante de Deus, diante da igreja e também diante da sociedade, porque a sociedade espera isso de nós. Se a gente pensar nas palavras de Jesus, por ocasião do Sermão da Montanha, aquele Sermão do Monte, tá? Aquilo ali é a bússola da ética cristã, do comportamento do ser humano, do crente, do servo de Deus diante da sociedade. Você vai encontrar muita coisa fantástica ali, tá? E dentre essas coisas fantásticas que você vai encontrar ali, você vai encontrar os padrões estabelecidos por Jesus, padrões morais, padrões éticos, que devem nortear essa ideia da bússola, tá? A vida do cristão, a vida do crente, tá? E das orientações de vida. Você vai encontrar, por exemplo, Mateus capítulo 5, verso 20, porque eu vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrarei no reino dos céus. Olha, isso é forte. Isso é forte. Tá legal? Significa dizer que o testemunho cristão deve ser fundamental para o êxito daquilo que o Senhor confiou a nós. A obra que o Senhor confiou a nós, enquanto crentes, enquanto igreja, enquanto liderança, enquanto pastores, tá? Precisa estar equilibrada com o testemunho cristão que a gente dá nessa sociedade. Nos dias atuais, queridos, o nome crente está desgastado, tem sido motivo de chacota, desrespeitado, banalizado, inclusive por conta de escândalos que se envolvem, ou que alguns têm se envolvido, e exatamente por conta da falta de zelo com o nome que nos respalda, que é o nome de Jesus, tá? E ele nos respalda para o exercício de uma missão nobre, tá? Ministros do Evangelho, líderes da sua igreja, promotores da paz. Nosso testemunho, querido, fala muito alto. Romanos, no capítulo 2, verso 24, diz assim: porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Ó, a gente começa exatamente com essa palavra forte. Isso significa dizer que é indispensável a adoção de princípios éticos que sejam emanados, oriundos da palavra de Deus, para que sejamos abençoados e abençoadores. Mas afinal, professor Biratã, pastor Biratã, o que é ética, queridos? E aí eu vou te dizer que ética é uma palavra que vem do grego, tá legal? E ela tem duas direções e elas são muito similares. Você pode pensar no ethos com acento e o ethos sem acento. E a gente vai tratar disso daqui a pouquinho de forma mais ampliada. Mas numa primeira linha, significa costumes, disposição, hábito, tá? No latim vem daquele mos, tá? Que daí vai derivar nossa palavra moral, regra e por aí vai, tá? Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Juan de Paula Siqueira faz um ponto aqui muito interessante, tá? Eu vou precisar olhar aqui para minha tela para te dizer isso. O ser humano, ao lidar com as perguntas sobre a vida,
questiona sobre o bem e o mal em termos de natureza, o certo e o errado, o sentido da vida humana, os fundamentos da obrigação e do dever, a consciência moral. Estas perguntas fazem parte do Departamento de Filosofia Prática, a saber, ética, tá? E o seu estudo metafísico do conjunto de regras consideradas como universalmente válidas. Então você vê a amplitude disso, a extensão que se dá esse compromisso ético, tá? E pensando nisso, qual seria o código de ética do crente? Qual seria o código de ética da igreja? O que regulamenta a nossa prática, tá? O que regulamenta o nosso testemunho? Veja o seguinte, Salmos 1, verso de 1 a 3, está dizendo lá a respeito do nosso código de ética, que é a palavra de Deus, a nossa regra de fé e prática. É a palavra, é a Bíblia, tá bom? Pensem nisso, tá? A gente vai conversar bastante aqui. Então deixa eu te dizer alguma coisa a mais aqui, tá? Eu estava falando do termo ethos, né? E esse ethos que possui essa origem lá no grego, tá? E aponta para costumes ou os hábitos, tá? E que no latim traz essa proposta do mos, M-O-S, que deriva a moral no sentido de normas, no sentido de